Oi, Raíssa, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Newton e a gravitação universal. É, a lei da gravitação universal foi um postulado de Newton que diz respeito a uma força de atração que existem entre os corpos. Ele percebeu que entre os corpos que possuem massa existe uma força de atração entre esses corpos. Ele chamou de lei da gravitação universal, a lei que descreve essa força de atração. E por que essa força é universal? Porque é levada para qualquer corpo que tem massa. Então, qualquer corpo com uma determinada massa, com qualquer massa, vai atrair outro corpo com massa. E essa força ela é unicamente de atração. Ela não é de repulsão, ela é unicamente de atração. O que a gravitação universal fala? Ela fala que os corpos se atraem numa força que é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. A lei de gravitação universal fala isso, então, que todos os corpos vão se atrair, os corpos se atraem, e essa força de atração entre os corpos ela é proporcional à massa e inversamente proporcional à distância, ou seja, ela depende diretamente da massa e depende de forma inversa à distância. Então, só para lembrar que a força ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à distância. Vamos tentar entender isso um pouco melhor, então. Aqui a gente tem a nossa massa, a nossa Terra, e aqui a nossa Lua. Aqui a gente tem a massa da Terra e aqui a gente tem a massa da Lua. A força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua vai ser diretamente proporcional às massas da Terra e da Lua e inversamente proporcional à distância entre a Terra e a Lua. Lembrando lá da terceira lei de Newton, ação e reação, a mesma força que a Terra, mesmo tendo mais massa, exerce sobre a Lua também exerce sobre a Terra. Ação e reação. Beleza, vamos tentar visualizar isso melhor. Deixa eu apagar aqui e continuar. Então, só para lembrar, o que a lei de gravitação universal diz? Se a gente tem um corpo com determinada massa, outro corpo com determinada massa, eles vão se atrair e essa força é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à distância. Vamos tentar ver isso melhor agora. Só para lembrar aqui, aqui tem mais detalhado, F, a força de atração entre os corpos de massa 1 e massa 2, G, o Gzão aqui é a constante da gravitação universal, e ele sempre vai valer 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá aqui, Gzão, constante da gravitação universal, sempre vai valer 6,67 vezes 10 a menos 11. M1 é a massa do nosso corpo 1, M2 a massa do nosso corpo 2 e D a distância entre os dois corpos. O que a lei de essa lei de Newton, essa lei da gravitação universal está falando? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui mesmo. Os corpos se atraem numa relação diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional às suas distâncias. Isso quer dizer que se a gente aumentar a massa, algumas dessas massas ou ambas as massas, a força aumenta diretamente. A força também vai aumentar, é diretamente proporcional à massa. O que é esse diretamente proporcional à massa? Quer dizer que se a gente aumentar a massa, aumenta a força. Do mesmo jeito, é diretamente proporcional se a gente diminuir a massa,
Se a gente diminuir a massa, a gente também diminui a força. Elas são diretamente proporcionais. Se um aumenta, a outra também vai aumentar. Se a massa aumenta, a força também vai aumentar. Se a massa diminui, a força também vai diminuir. Beleza, então a força, que a lei de Newton fala? A força de atração, a lei da gravitação, lei de Newton não, a lei da gravitação universal. O que ela fala? Que a força de atração entre dois corpos, ela é diretamente proporcional à massa. Então, se a massa aumenta, a força também aumenta. Se a massa diminui, a força também diminui. E ela é inversamente proporcional ao quadrado. O que é isso aqui? Inversamente proporcional ao quadrado. Então, vamos começar. Ela é inversamente proporcional. Quer dizer que se a gente diminuir a distância, a força tem que aumentar. A força aumenta, porque é inversamente proporcional. Então, se a distância diminui, a força aumenta. Então, isso quer dizer que quanto mais próximo um corpo estiver do outro, maior vai ser a força de atração entre eles. Do mesmo jeito que se a gente aumentar a distância, o que vai acontecer com a força? Ela vai diminuir, porque ela é inversamente proporcional. Só que tem um detalhe, ela é inversamente proporcional ao quadrado. Inversamente proporcional, se um aumenta, se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Só que é inversamente proporcional ao quadrado. O que isso quer dizer? Que se a distância aumentar duas vezes, o que acontece com a força? Ela diminui duas vezes ao quadrado. Ou seja, a força diminui 4 vezes. Do mesmo jeito que se a distância diminuir duas vezes, o que acontece com a força? Ela vai aumentar inversamente proporcional 2 ao quadrado. Ela vai aumentar 4 vezes. Tranquilo? Diferente. Vamos seguir então. Deixa eu abrir aqui. Consegui aqui. Aqui tem esse laboratório que a gente pode dar uma analisada. Lembram que a força de atração é igual à constante da gravitação universal, que ela é constante, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre o corpo 1 e o corpo 2, ao quadrado. Beleza. Aqui tem um exemplo disso. Tem essa massa aqui e essa massa aqui. A força ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à distância. Aqui tem o valor da força que um corpo está exercendo no outro. De massa 1 sobre a massa 2, sobre 2 sobre a massa 1, que é a mesma força. Mesma força que um atrai o outro também atrai o outro. Então aqui tem esse valor da força de atração entre dois corpos. Vamos mexer na massa e na distância para ver o que vai acontecer com a força. Vamos começar aqui então. Vamos aumentar a massa do corpo 2. Se a gente aumenta a massa, o que acontece com a força?
Vamos tentar ver aqui. A força vai ter que aumentar também, porque é diretamente proporcional. Se a gente aumenta a massa, a força vai ter que aumentar também. Vamos ver se é verdade. Aumentar a massa desse carinha aqui. De 2 para... Aumentamos a massa. A massa aumentou. Se a gente aumentar mais uma vez, 107 newtons. Se a gente aumentar mais uma vez, 120 newtons. Beleza. Aumentamos a massa, a força também aumentou. Agora a força está em 120 newtons. Vamos fazer o contrário agora. Vamos diminuir a massa. Vamos diminuir a massa. O que vai acontecer com a força? Se a massa diminuiu, a força também vai ter que diminuir, porque elas são diretamente proporcionais. Beleza. Vamos diminuir a massa do corpo 1. Aumentamos uma vez, caiu de 120 para 107. Diminuímos mais, caiu para 93. Diminuímos mais ainda, caiu para 80. Diminuímos mais ainda, 66 newtons. Então, quanto mais a gente vai diminuindo a massa, mais a força vai diminuindo, certinho. Agora, aqui a gente tem uma massa 1, massa 2 e que é a força de atração entre eles, 1,5 newtons. Beleza. Vamos mexer com a distância agora. Vamos deixar aqui 2 km. 2 km. A força aqui está em 16,7 newtons. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar. Cadê aqui? Aumentar a distância. O que vai acontecer com a força? A distância e a força elas são inversamente proporcionais. Se a gente aumenta a distância, automaticamente a gente está diminuindo a força. Se a gente aumenta a distância, diminui a força. Vamos aumentar 2 vezes a distância. Aumentar 2 vezes a distância. Vamos aumentar 2 vezes a distância. Quanto que a força vai diminuir? Ela vai ter que diminuir 4 vezes. A força vai ser diminuída 4 vezes, porque ela vai diminuir 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, porque maior vai ser o número que está sendo multiplicado aqui. Vamos verificar isso então. Deixa eu pegar a setinha de novo. Aqui, 16,7 newtons. Isso vai ter, a força vai ter que ser, se a gente passar de 2 km para 4 km, ou seja, aumentar 2 vezes a distância, a força vai ter que cair 4 vezes. Vai ter que voltar para 4, alguma coisa newtons. Vamos ver se é verdade. Para 4 km, a gente dobrou 2 vezes a distância. Se a gente dobrou a distância, estava de 2 km, vamos para 4 km, a força caiu 4 vezes, passou de 16 para 4 newtons. Agora só mais um exemplo. Vamos deixar com 2 km. Calma, 2 km. A gente vai aumentar 4 vezes a distância. O que vai acontecer com a força? A força, se a gente aumentou a distância, a força tem que diminuir 4 ao quadrado. Ou seja, diminuir 16 vezes. A força vai ter que se diminuir para 16 vezes. Beleza.
Tá de 2 km, a gente vai aumentar 4 vezes. Vamos aumentar então, passar de 2 km para 8 km. Não chega em 8 não. 8 km. A força que estava em 16 N foi diminuída 16 vezes. Ou seja, voltou para 1 N. Tranquilo? Aqui tem outro exemplo. Deixa eu pegar a borrachinha aqui e apagar. Aqui tem esse medidor aqui da gravidade. E aqui vai ter um valor da gravidade, que agora está 2,9 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente pode aumentar ou diminuir a posição do medidor. Quanto mais próximo tiver, maior vai ser a gravidade. Quanto mais afastado, menor vai ser a gravidade. Quanto mais longe, quanto maior a distância, menor a gravidade. Aqui a gente tem a altura. A 19 mil metros de altura, 19 km de altura, qual que está sendo o nosso valor de gravidade? Está sendo 0,6 metros por segundo ao quadrado. Nessa distância, 11 mil km de altura, 11.686, a gente vai ter uma força de 1,22 newtons. A uma distância de 4.192 km, 4 km e 192 metros, a gente tem uma força de 3,57 newtons. Quando a gente coloca aqui na superfície da Terra, a gente chega na gravidade que a gente tem na superfície da Terra, aqui do nosso planeta, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só mais um detalhe, aqui a gente tem mais um exemplo, que é, vamos tentar ver melhor essa variação da gravidade na Terra. Aqui, a gente sabe que o nosso planeta ele não é um esférico, ele não é um círculo perfeito, ele é elipsoide. É como se ele fosse uma bola, mas uma bola amassadinha, achatadinha. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqui do centro do planeta até o polo é menor do que aqui da linha do Equador até no centro do planeta. Então, essa distância entre as regiões aqui nos polos até o centro é menor do que aqui no Equador até o centro. Aqui essa distância aqui do Equador até o centro é maior do que a distância dos polos até o centro. E lembra que quanto menor a distância, maior a força. Então vamos reparar nesse número aqui. Aqui a gravidade está sendo 9,78 metros por segundo ao quadrado. Se a gente ao ir no próximo aos polos aqui, a gravidade aumentou, porque a distância até o centro diminuiu. Quanto mais a gente vai aproximando da linha do Equador, a gravidade vai diminuindo. Aí caiu para 9,78, mas se a gente aproximar aqui dos polos, a gravidade aumenta, 9,83. Então, quanto mais próximos aqui dos polos, maior vai ser a gravidade. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor vai ser a gravidade.